Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a gravação dessa live no YouTube. Se você quiser participar ao vivo comigo das lives toda sexta-feira às 5 horas da tarde no Instagram, é só seguir o perfil do Glaucoma Academy e poder fazer as suas perguntas aqui, tirar as suas dúvidas. Pessoal do Instagram que já tá chegando aqui comigo, boa tarde para vocês. Já tô colocando aqui o tema da nossa live. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. O pessoal tá falando aqui que tá sem som, vocês estão me ouvindo? Me confirma aí se estiverem me ouvindo aí, me dá um joinha de como tá o som aqui para eu saber se a live tá legal ou se eu preciso reiniciar aqui. Foi, né? Obrigada, Adelaide, valeu. Bom, pessoal, nosso tema de hoje é um exame e um dos exames mais importantes no acompanhamento do glaucoma, que é o OCT. É um exame que eu falo bastante para vocês aqui sobre ele e ele merece uma live inteira para a gente falar da importância desse exame, porque é um exame que muitos pacientes com glaucoma ainda não fazem na regularidade que deveria ser feito. Então, nessa live, a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do OCT, por que que ele precisa ser feito em todos os casos. Então, já respondendo quem deve fazer, todo mundo. Então, e a frequência, isso sim varia de uma pessoa para outra, dependendo de cada caso. Então, vamos lá. O OCT, essa sigla OCT significa tomografia de coerência óptica. É uma tomografia do olho, então é um exame que tira fotografias do olho. E ele pode ser feito de várias partes do olho. Existe OCT de córnea, existe OCT de retina e existe o OCT de nervo óptico, que é o que interessa mais para a gente na avaliação do glaucoma. Então, o OCT ele nada mais é do que uma tomografia específica do nervo da visão. Apesar desse nome tomografia, ele não leva radiação, então é diferente das outras tomografias normais. O OCT é um exame que não tem radiação, então não tem problema a gente ficar sempre repetindo. Isso é uma dúvida comum de vocês, inclusive. Bom, para que então fazer tomografias repetidas do nervo óptico num paciente com glaucoma? O glaucoma é uma doença em que acontece uma lesão, uma morte dos neurônios do nervo óptico, na grande maioria dos casos decorrente da pressão ocular aumentada. O reflexo disso é uma alteração de visão, principalmente de visão periférica, que nós detectamos no exame de campo visual. Então, quando a gente faz o OCT, o que a gente está detectando é a verdadeira lesão do glaucoma no nervo da visão. Se a gente não faz o OCT e a gente fica acompanhando o glaucoma somente com o campo visual, a gente só consegue saber que a doença não está bem controlada quando a visão piora. E isso é muito ruim, porque uma vez que a visão piore pelo glaucoma, a gente não consegue voltar ao que era antes. Agora, quando a gente acompanha com o OCT, a gente consegue detectar os primeiros sinais de piora do glaucoma, de descontrole de doença, e aí a gente age muito mais rapidamente, já ajustando esse tratamento, antes que isso reflita numa piora do campo visual, numa piora da visão. Então, por que que o OCT se tornou um exame tão essencial? Porque ele é a maneira da gente saber que o glaucoma não está controlado antes disso afetar a visão do paciente. E por isso que ele se tornou um exame indispensável no acompanhamento do glaucoma. Então, quem precisa fazer o OCT? Todo mundo que tem um quadro de suspeita de glaucoma
precisa obrigatoriamente fazer o acompanhamento com o OCT e vai ser justamente as mudanças do OCT que vão indicar para a gente se essa suspeita é um glaucoma mesmo ou não. Então, todo mundo com suspeita de glaucoma precisa obrigatoriamente fazer o OCT. Nesse caso das pessoas que têm suspeita, mas não têm um diagnóstico fechado de glaucoma, o que a Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda é que o OCT seja feito anualmente. Então, para quem tem suspeita de glaucoma, pelo menos uma vez por ano precisa fazer o OCT. Eu gosto de, com os meus pacientes de suspeita de glaucoma, assim que a suspeita de glaucoma é detectada, eu gosto de, no começo, fazer de 6 em 6 meses. E aí, conforme a gente vai vendo que tá lá 1 ano, 2 anos estável, aí eu afasto para anual, que é o que a sociedade recomenda. Então, eu sou um pouquinho cautelosa demais até com os pacientes com suspeita de glaucoma no começo desse acompanhamento. E conforme eu vou repetindo de 6 em 6 meses e vou vendo que aquilo tá estável, aí eu passo para um acompanhamento anual desse exame. Pessoal, quem quiser ir me mandando dúvidas, vai mandando aqui na caixinha de comentários, que depois eu vou responder as dúvidas de vocês. E quem tiver perguntas sobre outros assuntos que não seja o OCT, me manda amanhã na caixinha de perguntas nos stories, que aí vocês podem mandar qualquer dúvida, tá? Hoje eu vou responder as sobre o OCT. Já vou aproveitar aqui porque eu já entrei direto na suspeita de glaucoma. Óticas Volkin perguntou aqui se uma pessoa saudável precisa fazer anual. Não. O OCT, ele é um exame complementar, então ele não faz parte da rotina do exame oftalmológico, tá? A rotina do exame oftalmológico que a gente faz para todo mundo todo ano é o teste de como que tá a visão, aquele teste de ver as letrinhas, o exame dos olhos no microscópio, a medida da pressão ocular e o exame de fundo de olho. Esse sim, todo mundo tem que fazer anualmente. E aí, se nesse fundo de olho, se nessa medida de pressão surgiu uma suspeita de glaucoma, aí sim o OCT se torna obrigatório. Então, como eu vinha falando, eu gosto de, na suspeita de glaucoma, começar acompanhando de 6 em 6 meses. E aí, se eu vejo que está mantendo estável, eu passo o OCT para anual. Mas lembrando que a Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda que seja anual. Então, se você que está me vendo aí tem uma suspeita de glaucoma e seu oftalmo está pedindo o OCT uma vez por ano só, isso não é errado, tá? É a recomendação da sociedade, inclusive. Nos casos de hipertensão ocular, a gente já muda um pouquinho isso e a gente individualiza mais caso a caso para cada paciente. Para quem não sabe, hipertensão ocular são aquelas pessoas que têm a pressão ocular aumentada, mas não têm lesão no nervo óptico decorrente do glaucoma. Então, qual que é a nossa preocupação nesses casos? Será que essa pessoa que tem só a pressão alta, mas não tem glaucoma, será que isso vai virar glaucoma um dia? Esse acompanhamento para descobrir isso, o OCT é um dos exames essenciais. Ele é o que pode mostrar para a gente os sinais mais precoces de que o que era só uma pressão alta está virando um glaucoma. Na grande maioria dos pacientes com hipertensão ocular, também é suficiente a gente fazer o OCT uma vez por ano. Mas tem algumas pessoas que têm hipertensão ocular e o risco de virar glaucoma é muito grande. E aí, nesses casos, eu gosto também de fazer de 6 em 6 meses. Quem são essas pessoas que preocupam mais? São aquelas com hipertensão ocular que têm a córnea fina, que têm miopia, que tem também pressões muito altas, principalmente acima de 25.
Nesses casos, o que era só uma pressão alta tem maior chance de virar glaucoma, e aí sempre que preocupa um pouquinho mais, a gente diminui o intervalo entre os exames. Então, para quem tem pressão alta sem glaucoma, isso quer dizer que seu OCT é normal, seu nervo não tem dano, mas a gente quer que continue assim. Nesse caso, a gente precisa repetir anualmente, e tem casos em que a gente repete de 6 em 6 meses se o risco de virar glaucoma é muito aumentado. Pessoal que está chegando agora e perdeu o começo da live, hoje a gente está conversando sobre o exame de OCT do nervo óptico. Se você quiser rever aqui o começo da minha explicação, não fica gravada aqui no Instagram a live, mas vocês podem assistir depois no YouTube. Amanhã, a partir de 10 horas da manhã, a live já vai estar lá no YouTube para vocês assistirem. E lembrando que hoje eu vou responder as perguntas sobre o OCT. Quem tem dúvidas sobre outros temas, guarda para amanhã na caixinha de perguntas para vocês mandarem para mim, ou então guarda para semana que vem, que é a live de, se eu não me engano, é semana que vem, agora eu não me lembro que dia que é, mas eu vou avisar, vocês vão ficar sabendo, que é a live de tema livre, e aí vocês podem perguntar sobre qualquer coisa. Bom, já falei sobre a frequência do OCT na suspeita de glaucoma, falei também no caso dos hipertensos oculares, agora vamos entrar no que é o caso, muito provavelmente, da maioria de vocês, que é de quem tem glaucoma diagnosticado realmente. Então, quem tem um diagnóstico confirmado de glaucoma, qual é a frequência ideal do OCT? Nesses casos, é obrigatório o OCT ser feito de 6 em 6 meses. Então, a gente faz 2 exames de OCT por ano para quem tem um diagnóstico fechado de glaucoma. Por quê? Para quem tem realmente glaucoma, não é só uma suspeita, não é só uma hipertensão ocular. A gente precisa de um acompanhamento muito mais próximo, que é para a gente ter 100% de certeza de que o nosso tratamento está funcionando, esse glaucoma está estável e a visão não vai piorar. Então, para quem tem glaucoma, esse acompanhamento ele é mais rigoroso, e aí a gente vai repetir o OCT de 6 em 6 meses, sempre comparando o exame atual com os exames anteriores, para a gente ter certeza de que o que tinha de alteração não piorou, que ficou estável. E um ponto importante, conforme vocês vão repetindo, dependendo de qual caso de cada um de vocês, conforme vocês vão repetindo esse exame, é importante e ideal que esse exame seja repetido no mesmo aparelho, tá? Por quê? Existem vários fabricantes de OCT, então o exame, dependendo de qual a empresa que fabricou aquele aparelho, esse exame ele vai ser um pouquinho diferente. Então, se você faz num ano numa clínica, no ano seguinte você vai fazer em outro lugar, a gente perde um pouco o padrão de comparação para ver se esse quadro está estável. Então, o ideal na repetição do OCT é que seja repetido no mesmo aparelho, tá? Então, resumindo, quando a gente está diante de um caso de suspeita de glaucoma ou de hipertensão ocular, a gente pode repetir o exame anualmente. Quando a gente tem um caso de glaucoma, a gente é mais rigoroso e encurta o intervalo para 6 meses. E se acontecer de a gente, na comparação dos exames, suspeitar que piorou, a gente pode repetir com intervalos mais curtos até. Então, se a gente suspeita... Ó, começaram os latidos da Pipa e ela veio dar oi para vocês. Não, mentira, ela tá brigando com o vizinho. Se a gente faz um exame e suspeita que tá pior do que o anterior, a gente não vai ficar esperando 6 meses, 1 ano para repetir. Então, a gente encurta o intervalo. A Eli tá dizendo aqui que eu adivinhei a pergunta dela e já respondi antes. Então, se a gente suspeita de piora, a gente encurta o intervalo da repetição, e aí eu gosto de fazer com um intervalo de 3 meses, porque também não é bom
a gente ficar toda hora repetindo, tá? Inclusive, eu conversei isso com uma paciente hoje no consultório, porque o exame, ele é que nem uma foto. Por mais que eu seja a mesma pessoa, se eu tirar uma foto hoje e eu tirar uma foto daqui a um mês, essas fotos elas não vão ser idênticas. Mesmo que eu tente, eu não vou conseguir fazer a mesma expressão facial igualzinha. Então o exame, ele é uma foto do seu nervo. E quando a gente repete, é natural ter pequenas variações e isso não quer dizer que o exame esteja piorando. Pode ser só uma variação de um exame para o outro mesmo. Então, se a gente fica assim, o paciente ansioso, quer fazer OCT todo mês, de vez em quando aparece alguns assim. Tem gente que fala, ai meu Deus, eu tô morrendo de medo, doutora, eu quero fazer o exame todo mês. Não adianta, porque aí a gente vai captar um monte dessas variações e aí isso vai interferir na nossa interpretação do exame. Então também não adianta ficar ansioso, neurótico e querer fazer o exame todo mês, tá? Vamos lá para as dúvidas de vocês. Primeira questão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho pro comentário. Nossa, que nome difícil. Rampodil Júnior, deve ser Júnior, né? Júnior. Ele tá contando aqui que mora no Reino Unido e que lá eles fazem anual o OCT. Interessante isso, até porque bate muito com a nossa realidade do SUS aqui e quem faz acompanhamento pelo SUS vive isso. No Reino Unido é muito forte o sistema de saúde público, que nem aqui no Brasil a gente tem um SUS muito forte também. Por mais que ele tenha todos os seus problemas, todos os seus defeitos, a gente ainda pode se orgulhar de ter um sistema de saúde que qualquer pessoa pode buscar. Não é assim em todos os países. Quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que levar em conta que a gente está cuidando não só de uma pessoa, a gente está cuidando de um país. E às vezes a gente precisa, Ronaldo, descobri o nome dele agora. Então, às vezes a gente precisa otimizar a maneira como a gente vai distribuir o investimento desse sistema de saúde para que a gente possa atender o máximo possível de pessoas. E às vezes a gente até pode não estar fazendo o 100% correto para o Ronaldo, mas a gente pode estar oferecendo a melhor estratégia para aquela população como um todo. Então, quando a gente pensa em saúde pública, a gente não está pensando em um indivíduo, a gente está pensando em uma população e o raciocínio é um pouquinho diferente, tá? Então, no SUS, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de conseguir fazer o OCT de 6 em 6 meses. Tem muitos pacientes que acompanham pelo SUS que, inclusive, nem conseguem fazer o OCT, mas isso varia muito de uma cidade para outra, de uma clínica para outra, de um hospital para o outro, mas tem lugares pelo SUS que a gente não consegue fazer o OCT. E se você está numa situação dessa em que você acompanha pelo SUS e na sua cidade ou no local que você acompanha não tem o OCT, eu recomendo que você converse com o seu médico, junte um dinheirinho para, de repente, mesmo que você acompanhe pelo SUS, que você consiga de tempos em tempos fazer esse exame particular e levar para o seu médico do SUS mesmo ver, porque é muito importante de fazer parte desse acompanhamento, o OCT. Então, na saúde pública, nem sempre a gente consegue manter os intervalos ideais, mas a gente sempre deve tentar o máximo possível. Vamos lá, próxima pergunta. Siqueira Silva Gislane. Gislane perguntou aqui sobre a profundidade. Ela pergunta o que fazer sobre quem tem escavação profunda. Gislane, um ponto importante. A profundidade da escavação não tem relação com glaucoma,
tá? O que tem relação com glaucoma é o tamanho, a abertura dessa escavação, não é a profundidade. O OCT, ele avalia sim diversos parâmetros da escavação, de profundidade, de tamanho, de área da escavação, medidas na horizontal, medidas na vertical, ele faz um monte de medidas dessa escavação. A profundidade é uma característica de cada pessoa e não necessariamente tem nenhuma relação com glaucoma, tá bom? Então, existem alterações específicas do nervo que sugerem glaucoma. Algumas a gente vê no próprio fundo de olho, algumas a gente vê no OCT. Então, o glaucoma é a doença mais comum que afeta o nervo. E qualquer doença, qualquer alteração do nervo, a gente vai investigar como glaucoma. Mas existem tipos de alterações do nervo que sugerem glaucoma, existem tipos de alteração do nervo que não sugerem doença, que pode ser só da anatomia de cada pessoa, e existem outros tipos de alteração que sugerem outras doenças do nervo, principalmente alterações neurológicas. Então aí entra uma das grandes outras importâncias do OCT, que é diferenciar se esse nervo seu alterado, se isso pode ser glaucoma ou se isso sugere uma outra alteração neurológica, tá bom? Próxima pergunta. Travou e voltou rapidinho, já tô de volta já. Minha família tá marcando presença em peso aqui nos comentários, meu padrinho Vanderlei, minha mãe Alaide está aqui também, mas eu vou voltar aqui um pouquinho antes porque teve outra pergunta aqui. Tem 2 comentários aqui que eu quero explicar para vocês, eu vou responder aqui a Virgínia e depois Jordiane. Virgínia, ela perguntou aqui sobre a questão dos resultados diferentes em aparelhos diferentes, como a gente saber qual é mais confiável. Virgínia, muito interessante, deixa eu te explicar. Não é questão de ser mais confiável, os aparelhos eles são confiáveis. A questão é que eles tiram a foto de maneira diferente, então o que é o referencial de um é diferente para o outro. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Vocês já repararam quando vocês vão fazer exame de sangue? Vocês vão fazer lá um hemograma no laboratório. E aí, sempre que vem lá o seu resultado, vem do lado, entre parênteses, o que é o resultado normal. Por que isso? O médico não sabe o que é um hemograma normal? O médico sabe o que é um hemograma normal. Acontece que, dependendo de qual aparelho foi usado naquele laboratório para interpretar aquele hemograma, o padrão daquele aparelho é diferente, tá? Então é uma questão de padronização. E isso não é só para o OCT, isso vale para diversos exames. Acho que eu posso exagerar e dizer que vale para todos os exames, até o hemograma que você vai fazer no laboratório. Se você faz num laboratório e depois você repete em outro laboratório, você vai ver que o que é considerado normal, aquele númerozinho que está entre parênteses, nem sempre é a mesma coisa, porque se for outro aparelho, o normal vai ser outro. Então não é questão de um aparelho ser mais confiável do que o outro. É questão de ter uma padronização específica para aquele aparelho, e aí uma vez que a gente comece em um, o ideal é repetir sempre naquele mesmo, tá bom? A outra que eu falei que eu ia responder aqui é a Jordiane. Ela conta aqui que até que na cidade dela, até pelo plano de saúde é difícil e tem alguns critérios. Deixa eu explicar isso para vocês, porque isso é muito importante. O OCT é um exame que até poucos anos atrás, coisa de uns 3, 4 anos, uns 4 anos mais ou menos, esse exame ele não estava na lista da Agência Nacional de Saúde de cobertura obrigatória. O governo tem um órgão, a Agência Nacional de Saúde, e esse órgão ele é responsável por dizer
tudo que os planos de saúde são obrigados a cumprir. Na verdade, ele tem outras funções, mas um deles é elaborar uma lista de tudo que é tratamento, tudo que é exame, tudo que é medicação especial que os planos de saúde são obrigados a fornecer. Tudo que está nessa lista, todos os planos de saúde são obrigados a cobrir. Tudo que não está nessa lista, os planos de saúde não são obrigados a cobrir. Há uns 4 anos atrás, o OCT de nervo óptico entrou nessa lista, mas ele entrou com algumas ressalvas. Os planos de saúde são obrigados a cobrir desde que, no fundo de olho, a sua escavação seja maior do que 0,7. Isso é um problema, porque a gente já considera alteradas escavações acima de 0,5. Então, os pacientes que têm escavação de 0,5, de 0,6, eles têm escavação aumentada, eles precisam ser investigados, eles podem ter glaucoma, mas o plano não é obrigado a cobrir o OCT. Agora, se a escavação é de 0,7 ou mais, o plano de saúde precisa obrigatoriamente cobrir o OCT. Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, se a pressão intraocular é maior do que 21. Então, o valor normal da pressão é até 21. Se ela está maior do que 21, isso precisa de investigação de glaucoma. E aí, o plano é obrigado a cobrir o OCT também. E a terceira situação em que cobre é nas assimetrias. O que é assimetria? Um olho muito diferente do que o outro. Diferenças de 0,2 na escavação ou de 4 na pressão intraocular. Então, quem está dentro desse critério é só o oftalmologista fazer o pedido colocando isso num laudo. Esse laudo vai para o plano analisar e eles autorizam o exame. Quem não está dentro desse critério, infelizmente não está enquadrado na listagem da Agência Nacional de Saúde, então os planos não são obrigados a cobrir. Então conversa isso com o seu oftalmo, quem está tendo dificuldade de fazer OCT pelo plano, pede para o seu oftalmo fazer um laudo, dizendo o tamanho da escavação, dizendo quanto que é a sua pressão, esse laudo vai para o plano autorizar o seu exame. Se tiver dentro do critério, que é esse que eu falei, o plano é obrigado, por lei, a cobrir o seu exame. Ah, eu tenho escavação de 0,8 e o meu plano não quer cobrir o meu exame, eles não liberam. Você vai entrar no site da Agência Nacional de Saúde e fazer uma reclamação. O seu plano tem 10 dias para atender isso, senão o plano é multado. Então, eles respondem rapidinho e aí autoriza tudo que tem que autorizar. Então, Rita tá perguntando aqui se foi o relatório que eu preenchi para ela. Exatamente. Então, esse relatório, toda vez que vai o pedido do ACT, vai junto um relatório dizendo o tamanho da escavação, tá? Ou então a pressão intraocular, tá? Deixa eu ver se eu acho mais perguntinha aqui. Pessoal, hoje estamos conversando sobre OCT, então estou respondendo as dúvidas sobre esse exame. Quem tem dúvidas sobre outro assunto, amanhã na caixinha de perguntas. E quem perdeu o começo da live, a gente já está chegando na reta final aqui, os últimos minutos. Eu ainda vou caçar mais perguntinha aqui para responder. Mas quem perdeu o começo da live, não esquece que não tem gravação aqui no Instagram. Mas lá no YouTube, amanhã, 10 horas da manhã, você já consegue assistir tudo. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Lucinéia tá contando que vai fazer o exame. Genivan. Lucinéia, vamos lá, você que tá contando que vai fazer o exame, eu vou aproveitar aqui para contar como que é o exame, afinal eu não falei exatamente como é, né? O OCT, ele é só fotografia, então é um exame muito tranquilo de ser feito, não dói nada, vai encostar no aparelho, tem que ficar bem paradinho pra foto ficar boa, né? A gente pede, fica um tempinho sem piscar, pronto, agora pode piscar, agora sem mexer o olho, tem que ficar com o olho bem paradinho, fixando na luzinha do aparelho, pra foto
foto ficar uma foto de qualidade boa, tá? Porque se ficar mexendo o olho, se ficar piscando, aí a foto não vai ficar legal e aí sim o exame deixa de ser confiável. Mas é bem tranquilo, tá, gente? Aí o médico que estiver fazendo, ou então o técnico, vai te passando as orientações da hora que pode mexer, a hora que não pode mexer, a hora que pode piscar, a hora que não pode piscar. Mas é só foto, então é bem tranquilo, não dói nada. Geralmente o OCT é feito com a pupila dilatada. Tem até alguns aparelhos mais modernos e se você tiver olhos claros, por exemplo, que a pupila é maiorzinha, tem alguns que dá para fazer sem dilatar. Mas na maioria dos casos o OCT é feito com a pupila dilatada. E dilatar a pupila embaça a visão por algumas horas. Então, por via das dúvidas, quando for fazer o seu exame, vai com um acompanhante, porque aí se precisar dilatar a pupila, você já está preparado. Última pergunta que eu vou responder aqui, que já está até passando do nosso tempo, é a da Maria das Graças, que ela pergunta uma pergunta muito boa, se o OCT é melhor do que o campo visual. Então, nem melhor nem pior, apenas diferente. Gente, um exame não substitui outro. A gente sempre precisa da investigação completa do glaucoma. Então, como é a investigação e o acompanhamento completos do glaucoma? OCT, retinografia, campo visual, paquimetria e gonioscopia. Não adianta ficar repetindo só um e abandonar o outro, tá? Tem algumas situações em que um ajuda mais do que o outro, mas a gente não deixa de repetir eles para todas as pessoas, tá? Por exemplo, o OCT, ele é um exame excelente para glaucomas iniciais, que são as pessoas que têm campo visual normal. Então, se o campo visual é normal, a gente vai repetindo, ele vem sempre normal, a gente vai pegar muito mais informação do OCT. Então, nos casos bem iniciais, o OCT, ele dá mais informação para a gente do que o campo visual. Nos casos mais avançados é o contrário. O OCT, ele não é um exame tão bom assim para glaucomas avançados. Então, nos avançados, o campo visual traz mais informação do que o OCT. Então se meu glaucoma inicial, eu só preciso fazer OCT. Não. Meu glaucoma é avançado, eu só vou fazer o campo visual. Não. Os dois sempre ajudam em todas as situações, mas tem situações em que a gente valoriza mais um do que o outro. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm glaucoma tão avançado que o OCT já tá dando ali no mínimo. Então nem tem porquê eu ficar repetindo tantas vezes o exame e o paciente gastando dinheiro com um exame que não tá me ajudando. Aí às vezes é melhor a gente, por exemplo, fazer o campo visual de 3 em 3 meses e o OCT uma vez por ano. Então a gente nunca abandona nenhum dos dois, mas tem situações em que um ajuda mais do que o outro. Mas todo mundo tem que fazer os dois, tá, gente? Tanto o campo visual quanto o OCT. O Leandro tá falando aqui que é a diretriz 69 da ANS que tem os requisitos. Então, valeu, Leandro. Que aí é mais um argumento para vocês botarem lá quando seu plano não cobrir e você quiser reclamar. O Leandro é capaz de já ter feito essa reclamação já. Esses critérios do OCT que eu falei aqui para vocês está aí, diretriz número 69 da Agência Nacional de Saúde. Bom, pessoal, espero que essa live tenha ajudado vocês para vocês verem aí se vocês estão fazendo o acompanhamento direitinho ou se andam falhando aí, fazendo menos exame do que deveria. Vamos botar esse acompanhamento nos eixos, viu? Não esqueçam de me acompanhar também no YouTube. Lá vai ter a gravação não só dessa live, mas todas as lives que eu já fiz aqui estão gravadas lá no YouTube do Papo Glaucoma. E semana que vem a gente se encontra de novo na sexta-feira com mais uma live para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Um beijo para todo mundo. Beijo, Adriana. Beijo, Elisimar. Beijo, Rita. Muito bom ver vocês por aqui mais uma vez. Até semana que vem.